Somos do curso de Pedagogia, primeiro período, e iremos abordar o assunto sobre misoginia. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre isso? Misoginia tem por definição ódio às mulheres. Mas de onde vem essa palavra misoginia? Ela é de origem grega, que significa mísio, ódio, giné, mulheres. Portanto, surge a definição ódio às mulheres. E o que significa exatamente o ódio às mulheres? Este é um conceito que abarca repulsa, desprezo e qualquer violência praticada às mulheres e ao universo feminino. Qualquer violência praticada à mulher, seja ela física ou psicológica e a verbal, tem uma consequência. E, por exemplo, o misógino, se ele cometer um desprezo, preconceito, agressão verbal, ele pode receber uma multa de 2 a 5 anos, pois o crime não fica impune. Além de mais, dependendo da situação, ele ainda fica recluso. A misoginia se instala em várias cidades e culturas. Olá, meu nome é Mariana Novaes e eu vou falar sobre a origem da misoginia. Qual é o contexto histórico por trás dessa palavra? As bases sociais, políticas e econômicas ocidentais foram estabelecidas lá na Grécia Antiga, cujo sistema sociopolítico delegava à mulher uma posição secundária. No período homérico, a unidade básica da sociedade grega era os gêneros, um sistema familiar que se caracterizava pela máxima autoridade concedida ao pater, o patriarca da família, que ao falecer tinha seus poderes políticos, sociais, religiosos e econômicos transmitido ao filho mais velho. Entretanto, no fim desse período, a população cresceu e a economia, essencialmente agrícola, decaiu. Houve, assim, a desintegração das comunidades gentílicas e o surgimento das cidades-estados, ou a polis grega, onde foi reiterada a ideia da soberania masculina. Nesse contexto, surge o termo que definiria a base psicológica dos comportamentos masculinos nocivos em relação às mulheres, oriunda da união entre dois termos gregos, mício e gine, cujos significados são, respectivamente, mício significa ódio e gine, mulheres. A palavra misoginia é usada para definir o sentimento de aversão, repulsa, o desprezo pelas mulheres e os valores femininos. Meu nome é Josiane, sou estudante de pedagogia, primeiro período. Vou falar um pouquinho sobre misoginia, machismo e sexismo. Qual é a diferença? São três conceitos que estão interligados e sustentam a ocorrência da violência contra a mulher. A misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção da desigualdade e da hierarquia entre gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. O sexismo, por sua vez, pode ser definido como um conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual que busca estabelecer o papel social de cada gênero. Deve exercer para isso, são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e até mesmo que vestir. Olá, meu nome é Silvane, estou no primeiro período de pedagogia. Como a misoginia afeta homens e mulheres? O constante estímulo de comportamentos estereotipados impacta ambos os gêneros, visto que exige amostras de uma cruel virilidade no homem e total subserviência na mulher. Quando a expectativa comportamental não ocorre, a violência eclode em uma escala ascendente de gravidade, iniciando com as piadas depreciativas, assédios, abusos, estupros e culmina com o feminicídio. As bases misóginas do pensamento ocidental geram a banalização da violência ao feminino, que se estende pelos vários aspectos da vida da mulher, como social, o psicológico, econômico e político, tornando difícil identificar os traços nocivos mais sutis,
Desta forma, homens e mulheres reproduzem atos e expressões machistas quase que de forma inconsciente, com a mulher adotando muitas vezes como um mecanismo de sobrevivência na cultura opressora uma aparente passividade que não deve ser entendida como aceitação das situações que lhe ferem a dignidade, mas sim como um mecanismo de defesa e sobrevivência. Olá, eu sou Simone Felipe e vou falar um pouquinho da misoginia no Brasil. Por acaso, você já ouviu falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é, essa é uma frase que explicita um dos traços da cultura brasileira, a banalização da violência de gênero. O mapa da violência de 2015 colocou o país na quinta posição em casos de assassinato de mulheres, com uma média de 4,8 mortes a cada 100 mil. Já os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2017, revelam outro fato chocante. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. Com o intuito de enfrentar a violência de gênero, em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, para combater a violência doméstica. Em 2009, a Lei 12.015 alterou o título 6º do Código Penal para crimes contra a dignidade sexual, unificando estupro e o atentado violento ao pudor com a aplicação de uma única pena. Em 2015, foi sancionada a Lei 15.104, que define o feminicídio como um crime hediondo, crimes de extrema gravidade, cujas penalidades são rigorosas. Em 2018, foi sancionada a Lei 13.718, que trata do crime de importunação sexual, que é a realização do ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Assim como tornou crime a divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo, pornografia, sem o consentimento da outra parte envolvida. Mas ainda que essas leis possam representar grandes vitórias para a causa das mulheres, a desconstrução do papel social feminino é um ato contínuo, que requer a aplicação de programas socioeducativos para instigar a sociedade a assumir o papel de protagonista na desnaturalização da vigente hierarquia social entre os gêneros. A Revolução Feminina no século XX surgiu obras como O Segundo Sexo e Mística Feminina, respectivamente de Simone de Beauvoir e Beth Friedan, que impulsionaram a criação de um movimento liderado por mulheres que buscava problematizar as colocações femininas na sociedade. Assim, tem-se início a luta pela emancipação, autonomia e liberdade da mulher diante das construções idealizadas da figura feminina e de feminilidade, por direito e igualdades políticas, sociais, econômicas, através do empoderamento. Segundo Juliana Faria, jornalista e criadora do site Tingo Wogan, uma mulher empoderada é uma mulher bem informada. Ela sabe dos seus direitos, entende o que é opressão e busca soluções para isso. Desta forma, as mulheres que defendem o movimento feminista buscam a disseminação de ideias empoderadas por todas as camadas sociais, como o acolhimento da individualidade de cada mulher e estabelecendo a união entre as diferentes correntes do movimento, para seguir promovendo transformações profundas na mentalidade misógina da coletividade. Olá, eu me chamo Keila e vou fazer uma breve conclusão sobre a misoginia. A misoginia é a aversão ou preconceito contra mulheres, é uma questão profundamente enraizada em muitas sociedades ao redor do mundo. Essa atitude negativa se manifesta de diversas formas, desde discriminação no ambiente de trabalho e disparidades salariais, até violência física e psicológica. Combater a misoginia exige uma abordagem multifaceta, que inclui educação, políticas públicas e mudanças culturais. É essencial promover a igualdade de gênero e respeitar os direitos e a dignidade das mulheres para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.
Somente por meio de reconhecimento e enfrentamento desses preconceitos é que podemos avançar rumo a um mundo onde todas as pessoas, independentemente de gênero, possam viver e prosperar em igualdade.